Primeiro livro dos Reis, Primeiros Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Eu tenho certeza de que o Senhor está aqui nessa noite e de que grandes coisas o Senhor continuará fazendo aqui nesse lugar. Você está no melhor lugar que poderia estar nesse momento, que é na presença do Senhor, na casa dele, onde grandiosas coisas o Senhor há de fazer e realizar. Capítulo 4 do primeiro livro dos Reis, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Primeiro Reis, capítulo 4, verso 7, nos diz assim: E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. Versículo de número 20 diz assim: Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão, cada dia, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses, e os corços, e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, repita comigo, proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês. Proviam, pois, estes provedores, cada um ao seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. Traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde cada um, segundo o seu cargo. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero fazer mais uma oração nessa hora.
Pai, nós estamos na Tua presença, e é bem verdade, sabido por todos nós, assim como acabou de ser falado, o Senhor escolheu este lugar, esta casa, para fazer habitar o Seu nome, e aqui o Seu nome ser adorado, exaltado, glorificado e bendizido, Senhor. Meu Deus, eu quero louvar ao Seu nome, louvar ao Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Quero pedir ao Senhor nesta hora, que o Senhor repreenda agora, meu Pai, todos os pensamentos e propósitos contrários, tudo aquilo que tira a atenção do Teu povo e da Tua igreja. Eu venho diante do Senhor pedir que o Senhor leve todos os pensamentos cativos à Tua presença. Dá-nos, ó Deus, a mente do Seu Filho Jesus, para que possamos compreender, entender e perceber o que o Senhor tem a comunicar sobre as nossas vidas pelo Seu Santo Espírito. Que nós aqui, como terras férteis, como terras, ó Deus, umedecidas, possamos receber a Sua preciosa semente, que é a Sua palavra, e desfrutarmos, meu Deus, de algo poderoso, extraordinário e inédito em nossas vidas. Meu Pai, abençoa toda a Tua igreja e nos dá, Senhor, a Sua graça, no nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Creio que estamos aqui porque amamos a palavra de Deus, amamos ao Senhor, e eu acredito que quem está próximo e perto a você também ama a palavra desse Deus, ama este Deus Todo-Poderoso. E eu quero aqui falar-lhes nessa noite algo de suma importância, que o Senhor quer trazer e revelar no seu entendimento, algo que de forma grandiosa vai te abençoar. Preste atenção. A palavra de Deus nos fala de dezenas de reis que foram levantados, foram escolhidos, foram ungidos, ou até mesmo que autopromoveram. Reis estes que tiveram as suas histórias, alguns mais ilustres, outros menos ilustres, mas de todos os reis que a Bíblia vai citar e vai narrar, existe um rei em especial, todos esses abaixo de Cristo, é claro, que já nasceu rei. Nós falamos de um rei que é filho de um homem segundo o coração de Deus, rei Salomão. E eu gostaria que você percebesse uma coisa e redobrasse a sua atenção aqui nessa noite, porque o Senhor vai mudar o quadro da história de pessoas aqui. O Senhor vai fazer algo tão poderoso, tão impactante na história. Eu não posso ser leviano para dizer na história de todos, mas na história de muitos aqui, que entenderem o propósito, que entenderem o princípio, que entenderem aquilo que o Senhor tem para fazer e para realizar na história desta igreja, na história das famílias nesta casa de oração. A palavra de Deus nos fala da história de um homem chamado Salomão. E o texto que nós fizemos leitura, no capítulo 4 do primeiro livro dos Reis, vai narrar um momento da história de Salomão, onde Salomão terá 12 provedores. Repita comigo, 12 provedores. Não, dá para melhorar, diga 12 provedores. Só os homens, 12 provedores. Agora só as mulheres, 12 provedores. A Bíblia nos diz que Salomão, ele chegou a ter 12 provedores, logo no início do seu reino,
logo no início do seu trabalho, logo no início da sua jornada. Salomão, ele chegou ao momento da sua caminhada e da sua história de estabelecer e constituir 12 provedores. Nós iremos entender que estes 12 provedores, quando buscamos na história, não eram 12 homens ricos, milionários ou bilionários. Eram homens comuns, eram pessoas comuns no reino. Eram pessoas que viviam uma vida comum, que viviam uma vida normal, que viviam uma vida corriqueira na sua jornada e na sua história. Porém, foram levantados como provedores. E esses homens que foram levantados como provedores, dentro do reino de Salomão, dentro da casa do reino de Israel, tiveram as suas vidas marcadas, tiveram as suas histórias marcadas, tiveram seus nomes acrescentados, tiveram o DNA da sua história e da sua vida transformado, e foram habilitados a viver grandezas na presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que esses homens que foram chamados e foram escolhidos, eles entenderam o propósito. E ao dizer que eles entenderam os propósitos, precisamos dizer que eles perceberam algo que o Senhor leva muito em consideração, aquilo que nós falamos e chamamos de princípios. Porque um provedor não é aquele que nasce rico, e provedor também não é aquele que é rico, mas é aquele que entende os princípios do mundo espiritual. É para quem entende o poder do sacrifício. E quando nós começamos a falar de sacrifício, nós não estamos falando de dor. Sacrifício, nós não estamos falando de sofrimento. O sacrifício não é sofrimento. Sacrifício destrói o sofrimento e faz um provedor nascer. Escuta o que eu estou dizendo. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício destrói o sofrimento e faz nascer um provedor na terra. Antes de qualquer pessoa na história ou na terra se tornarem ou alcançar um nível de provedor, eles precisam antes alcançar um nível de prosperidade. Ou seja, não dá para eu me tornar provedor sem antes eu me tornar uma pessoa próspera. Antes de eu me tornar um provedor, eu preciso ser próspero. Pastor, mas eu achava, entendia, imaginava ou percebia que para a pessoa se tornar uma pessoa próspera, antes ela tem que ser provedora. Não, você entendeu errado. Antes da pessoa se tornar provedora, essa pessoa tem que se tornar uma pessoa próspera. E para que a pessoa se torne alguém próspero, este alguém tem que ser chamado pelo Senhor. Este alguém tem que ser apontado por Deus. Este alguém tem que ser escolhido pelo Senhor. Este alguém tem que ser abençoado por Deus. Por quê? Antes de nós nos tornarmos provedores e os nossos DNAs espirituais forem acrescidos, acrescentados, agregados e forem aumentados e também inseridos algo da parte de Deus, precisamos ser abençoados por Deus. E quando começamos a entender isso acerca de prosperidade, quando falamos de prosperidade, eu acredito que todos que estão aqui gostariam de ser pessoas prósperas. Todos os que estão aqui gostariam de prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque quando falamos de prosperidade, não estamos nos referindo ou nos limitando à prosperidade financeira. Não estamos nos referindo ou nos limitando a dinheiro. Não estamos nos referindo e nos limitando apenas a nossa conta bancária ou valor aquisitivo que nós temos poder
de manusear, de manobrar ou de trabalhar. Mas quando falamos de prosperidade, é aquilo que o Senhor Jesus disse no capítulo 10 do Evangelho escrito por João: eu vim para que tenham vida, e não é qualquer tipo ou qualquer nível de vida. Eu vim para que tenham vida em abundância. Eu vim para que tenham vida próspera. Eu vim para que tenham uma vida alargada. Eu vim para que tenham uma vida extraordinária. A palavra abundante no grego, ela fala a respeito de ter uma vida além do comum, de ter uma vida além do normal, de ter uma vida além da vida cotidiana, para ter uma vida em excesso, uma vida em honra, uma vida que nada lhe fará falta. É uma vida que há prosperidade na saúde, é uma vida que há prosperidade no é uma vida que há prosperidade na família, é uma vida que onde a pessoa chega, onde a pessoa é estabelecida, as coisas fluem, as coisas frutificam, as coisas dão certo, as coisas acontecem. Quando falamos de prosperidade, precisamos entender qual é um dos propósitos do Senhor, porque no mesmo capítulo de João 10, o Senhor Jesus ele vai dizer que o ladrão não vem senão com 3 propósitos: o primeiro de roubar, o segundo e o terceiro de roubar, matar e destruir. O ladrão, que é ladrão de verdade, quando ele vai roubar, vai matar ou vai destruir, ele vai procurar o seu alvo, porque ele não vai procurar alguém que não tenha nada a oferecer, ele não vai procurar alguém que não seja rico, não vai procurar alguém que não tenha recurso. Por quê? Ele sofre o risco de ser preso, de ser capturado, de ser morto, de ser espancado, sofre o risco também de perder a sua própria vida. Então, quando ele decide roubar, matar ou destruir, ele vai observar as possibilidades de ganho que ele terá escolhendo alguém para roubar. Ou seja, o ladrão, quando decide roubar alguém, ele vai escolher alguém que tenha, alguém que possua, alguém que seja, alguém que conquistou, alguém que cresceu, alguém que teve muitas posses. Ele não vai escolher um pé rapado, ele não vai escolher alguém desprovido, ele não vai escolher alguém que esteja mais necessitado do que ele não vai escolher alguém miserável, não vai escolher alguém que não tenha nada a oferecer. Geralmente o ladrão, quando ele escolhe alguém para roubar, ele vai escolher alguém que se vista bem, vai escolher alguém que tenha um belo celular, uma bela casa, um belo carro, alguém que não seja uma pessoa que não tenha algo a oferecer. Às vezes um empreendedor, um empresário, ou alguém que ganha muito, um alto salário, ou tem uma grande bela herança, que através disso essa pessoa se tornou alguém próspera, através disso a pessoa se tornou rica, através disso a pessoa se tornou alguém que tem uma vida abundante, uma vida abastada. Então isso quer dizer, pastor, que se uma vez que eu não tenha recurso, uma vez que eu não tenha dinheiro, uma vez que eu não tenho um belo carro, uma vez que eu não tenho uma bela casa, uma vez que eu não more bem, uma vez que eu não tenha um belo relógio, uma vez que eu não tenha um bom celular, uma vez que eu não consiga frequentar um belo restaurante pelo menos uma vez ao ano, eu não serei alvo de ladrões? Não serei. Mas se uma vez você tiver isso, se você possuir e chegar nesse nível de honra e de prosperidade, vários olhares serão voltados para você, várias pessoas vão começar a olhar e observar a sua vida, e alguém diz ou pensa assim: pastor, então eu vejo que não vale a pena crescer, eu vejo que não vale a pena enriquecer, eu vejo que não vale a pena ter uma vida abundante, eu vejo que não vale a pena prosperar. A Bíblia nos diz no livro do Gênesis, a partir do capítulo de número 23, que houve fome sobre a terra. Ao chegar no capítulo 26, a Bíblia nos diz que era a época da segunda fome. A primeira fome foi na época de Abraão, a segunda fome foi na época de Isaac. Quando Isaac sai da terra onde estava, a Bíblia nos diz que o Senhor fala para ele: Isaac, não desça para o Egito, mas vá para
a terra que eu hei de te mostrar. Isaac vai para uma terra chamada Gerar. Isaac vai para uma terra chamada Gerar. A Bíblia nos diz que Isaac em Gerar decide plantar suas sementes. E quando Isaac decide plantar as suas sementes, a palavra do Senhor nos diz que no mesmo ano, repita comigo, mesmo ano. A Bíblia nos diz que no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele havia decidido plantar. Aprenda e perceba uma coisa: muito dificilmente uma árvore dará um fruto em menos de um ano. Muito dificilmente uma árvore poderá lhe oferecer um fruto com menos de um ano da semente ter sido plantada. Mas a Bíblia nos diz que no mesmo ano, Isaac colheu 100 medidas a mais daquilo que ele havia plantado. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o nosso Deus é poderoso, e Ele não se limita ao espaço de tempo para fazer o milagre acontecer. Pode ser que uma árvore demoraria mais de um ano para fazer o primeiro fruto brotar, Isaac colher. Pode ser que demoraria pelo menos 12 meses. Pode ser que Isaac já tivesse passado janeiro, não plantou, fevereiro não plantou, março não plantou, abril não plantou, já está no meio de maio igual a gente, e alguém fala assim: olha, ainda não plantou, e se decidir plantar nesse mês, só no ano que vem. Pode ser que ele tenha passado junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, chegou no mês de dezembro. No mês de dezembro alguém fala: Isaac, nós já estamos em crise, estamos na época da fome, e se você decidir agora plantar, ou seja, se você decidir agora fazer aquilo que você não fez o ano todo, aquilo que você não fez a vida toda, aquilo que você não fez em toda a época de semeadura, pode ser que se você fizer agora vai demorar no mínimo um ano, mas a Bíblia nos diz que no mesmo ano, ou seja, não importa se eu passei janeiro e não fiz os meus propósitos, não importa se passou fevereiro, março, abril ou maio, Deus está dizendo: se você tiver a coragem de semear como Isaac semeou, de fazer como Isaac fez, mesmo dentro de um período que aos olhos de alguém parece loucura, Deus vai fazer você colher ainda dentro deste ano de 2025 100 vezes mais daquilo que você lançar sobre a terra fértil, sobre o altar do Senhor. O nosso Deus é poderoso para isso. O nosso Deus tem todas as possibilidades de mudar a nossa história. E eu quero que você entenda e perceba uma coisa: a Bíblia nos diz que Isaac colheu. Isaac o quê? Colheu 100 vezes mais. De tal maneira que os seus funcionários e trabalhadores tiveram que ser aumentados. Seu gado cresceu. Seus rebanhos aumentaram. A Bíblia nos diz que os habitantes daquela terra tiveram tanta inveja de Isaac, que a inveja tomou conta até do rei daquela nação. Eles chegaram a Isaac e disseram: Isaac, saia daqui, porque você tem se tornado maior do que nós. A Bíblia nos diz que a inveja tomou conta dos filisteus, que eles mandaram Isaac sair de lá. Entulharam os poços que o pai de Isaac havia escavado e falaram: saiam daqui, a gente não suporta ter você por perto. Tem gente que é assim. Enquanto você ainda não colheu, aceita você do lado. Enquanto você ainda não cresceu, aceita você do lado. Enquanto você está desempregado, aceita você do lado. Enquanto você depende de ajuda financeira, de cesta básica, de oração, aceita você do lado. Mas quando olha você tomando atitudes diferentes, alguém fala assim: peraí, o que ele está fazendo? Ela começou a orar, ele começou a orar, ele começou a pegar o envelope na hora da oferta, ele começou
começou a decidir ser dizimista, ele começou a entrar nos propósitos que está acontecendo na igreja, ele começou a fazer o que nunca fez, ela está fazendo o que nunca realizou. Quando eles começarem a perceber as janelas dos céus sendo escancaradas sobre a sua vida, e Deus aumentando o seu rebanho, Deus aumentando o seu gado, você saindo de baixo, sendo colocado por cima, deixando de ser cauda, se tornando cabeça, parando de pegar ônibus porque agora tu tem moto, parando de pegar carona porque agora tu tem carro, parando de pedir ajuda porque agora você tem para emprestar, tem para dar, está sendo honrado. Alguém fala assim: opa, peraí, alguma coisa está errada, mas isso não tem nada de errado, é por conta que a inveja de alguém está tomando conta da alma, do coração e da mente. E eu digo uma coisa: ah, pastor, mas eu me acho vítima de inveja. Glória a Deus por isso, porque ninguém inveja quem está errado, ninguém inveja quem está entrando na miséria. Invejados são pessoas que foram abençoadas por Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que a inveja, ela apodrece até os ossos. Sim, apodrece os ossos do invejoso, não do invejado, apodrece os ossos, porque a pessoa que tem inveja, ela tem os seus ossos, a sua estrutura sendo corroída, porque ela não aceita você crescer, ela não aceita ver você prosperando, ela não aceita ver você crescendo na presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus falou: o inimigo não vem senão para roubar, matar ou destruir. Ou seja, se você não quiser ser alvo de invejosos, se você não quiser ser alvo de ladrão, se você não quiser ser alvo de bandido, se você não quiser ser alvo de inveja, aceite continuar com o mesmo nível de vida e o mesmo nível financeiro que você está. Mas se você está pronto para bater de frente contra os invejosos, se você crê que existe um Deus que guarda você, tua casa e a tua família, se você acredita que existe um Deus que te protege, se você acredita que existe um Deus que coloca cegueira nos olhos dos seus adversários, e você poderá crescer, enriquecer, prosperar e ter uma vida abundante, se prepara, porque Deus não vai te abençoar pouco, Ele vai te abençoar com força. E se prepare quando alguém fala assim: olha, eu não aguento ver ele, eu não aguento ver ela. Antes eu tinha que dar carona, no dia da chuva eu fechava o vidro e fingia que eu não via, mas hoje ele tem um carrinho, ela tem um carrinho com ar condicionado, pode fazer uma viagem 2, 3 por ano. O que é isso? Isso é a vida abundante que Deus tem prazer em liberar para os seus filhos, e é isso que Deus quer fazer na tua história. Os ladrões, os inimigos invejosos, que continuem com inveja, porque Deus vai te abençoar com força. Ele vai te abençoar com força. Pastor, eu não quero ser vítima de inveja. Continua com a vida que tu tem. Pastor, eu estou pronto como Isaac para ser invejado. Pastor, eu estou pronto como Isaac para o governo vir aqui querer cobrar meu imposto de renda. Eu quero ser o maior pagador de imposto e tributo do Brasil. Eu quero ser o maior pagador de dízimo da cidade de Guarulhos ou do estado de São Paulo. Eu estou pronto para crescer, eu estou pronto para ser invejado, eu estou pronto para prosperar, eu estou pronto para romper o nível da prosperidade. Eu estou pronto para me tornar provedor. Antes de alcançarmos o nível de provedores, precisaremos alcançar o nível de prosperidade. A Bíblia nos diz que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a... Tu ama a Deus? Quando você ama a Deus, as coisas começam a cooperar para dar certo na tua vida. Quando você ama a Deus, até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. Até aquilo que conspiraram, falaram não vai acontecer, passa a acontecer. Porque isso daí significa que pelo fato de você amar a Deus,
amar a obra de Deus, amar a casa de Deus, amar a palavra de Deus e amar ao povo de Deus, você está honrando ao Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, o Senhor diz assim: eu honro aos que me honram. Eu honro. Dá para pôr aqui? Olha lá. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora sim diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, honrarei. Está até em oculto ali, ó. Aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Olha o que Deus está dizendo. Aqueles que me honram, receberão honra da minha parte. Sabe o que é você ser honrado pelo teu pai e pela tua mãe? Pastor, não sei. Sabe o que é você ser honrado pela tua esposa, pelo teu esposo? Pastor, não sei. Pastor, eu não tenho entendimento do que é honra. Sabe o que é você ser honrado pelos seus irmãos? Pelas suas ovelhas? Pelos seus pastores ou por alguém? Ah, pastor, eu sei. É muito bom ser honrado. Mas tu sabe o que é ser honrado por um Deus criador dos céus e da terra? Um Deus que criou todas as coisas. Imagina o nível de honra que Deus pode derramar sobre a tua vida. Olha o que o Senhor está dizendo: aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, fazem vistas grossas, dão as costas para mim, me desprezam, eu vou desprezar também. Mas eu acredito que existem pessoas aqui que honram o Senhor. O que é honrar a Deus? O que é honrar ao Senhor? Eu tenho um filho com 12 anos de idade. Todo dia quando volta da escola, eu pergunto para ele como é, como foi, se está tudo certo, tudo bem. E nas reuniões escolares, eu agradeço as professoras, por quê? Porque aquelas professoras estão me honrando. Porque elas estão ensinando meu filho, estão cuidando do meu filho, estão projetando o meu filho para o futuro. Então, quando eu cuido, abençoo, ensino, direciono e honro os filhos de Deus, automaticamente eu estou honrando ao Senhor. E quando eu honro ao Senhor, eu estou provocando honra de Deus sobre a minha vida. A honra da parte do Senhor sobre a nossa história se chama prosperidade. A honra da parte de Deus sobre a nossa história se chama... Você está aí? Quando Deus nos honra, Ele nos prospera. E Ele faz com que nós venhamos dar certo em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer ocasião, em qualquer situação. Você pega a história de um homem chamado José. A Bíblia nos diz que aquele homem era um homem honroso. Ele era um homem que honrava a casa, honrava o pai e honrava a Deus. E Deus o fez varão próspero. Deus fez José se tornar varão próspero. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Como escravo, a Bíblia diz que a mão de Deus era com ele e o fez varão próspero. Como escravo, ele prosperou, se tornou cabeça dos escravos. Ampliaram, vai agora trabalhar na casa da cidade, na casa do campo. Na casa do campo também Deus era com ele, a mão do Senhor era com ele e o Senhor o fez varão próspero. Houve uma conspiração, José foi preso dentro da prisão, na casa do cárcere. A mão de Deus era com ele e o Senhor o fez prosperar. Ele era varão próspero. A Bíblia nos diz que ali ele é honrado também pelo Senhor. E ele está diante do rei do Egito, do faraó do Egito. E ali agora ele se torna governador, porque a mão de Deus era com ele e o fez prosperar onde ele esteve. Agora ele vai chegar em um nível que haverá uma outra crise na terra, onde a crise vai tomar conta até mesmo da casa dos pais de José. Mas uma palavra de Deus foi liberada sobre a vida de José.
Gênesis 49, verso de número 22. Quando Jacó, que já era Israel, estava abençoando os filhos, preste atenção, quando ele já estava abençoando os filhos, Jacó liberou uma palavra sobre a vida de José. Olha a palavra: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. O que é isso? Você lembra o que o salmista Davi disse? No Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Este será comparado a árvores plantadas junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Deixa eu te dizer uma coisa: quer que uma árvore dê certo, plante ela perto de ribeiros, plante ela perto das fontes, plante ela perto das águas. Olha a palavra de Jacó sobre José: José não é qualquer coisa. Os irmãos, um parece uma gazela, Judá parece um leão, Dan parece uma serpente, mas quando Jacó olha para José, ele fala assim: José não é bicho, José não é animal, José é um ramo frutífero aos meus olhos e aos olhos de Deus. Ele será um ramo frutífero, e um ramo frutífero não é em qualquer lugar, é um ramo frutífero perto de fontes de águas. Este homem vai dar tanto fruto, ele vai prosperar de uma tal maneira que o fruto dele vai cair até do outro lado do muro. Sabe assim, quando você planta uma árvore frutífera na sua casa, o que cai na tua casa é teu. Às vezes o galho, ele atravessa o muro, e aí o vizinho fala: opa, atravessou aqui, eu também vou ser abençoado. Ou seja, eu nem plantei, estou colhendo, eu nem semeei, estou recebendo. Jacó estava dizendo assim: José, Deus vai te abençoar de uma tal maneira que vai ter para você, vai ter para tua casa, vai ter para tua família, vai ter para os teus filhos, e até quem não é digno está do outro lado do muro, até quem não merece está do outro lado da fronteira, vai receber dos frutos que vão cair dos teus galhos, porque você não é uma árvore plantada em terra seca, você é plantado junto a uma fonte de água. Por isso as folhas não caem, os frutos não caem, e na hora certa a prosperidade vem, e você é honrado, meu filho. Eu vejo Deus plantando pessoas aqui, perto a águas cristalinas, águas limpas. Você, aos olhos de Deus, é uma árvore que até hoje alguém fala assim: nossa, nunca deu um fruto, nunca prosperou, nunca deu certo, nada aconteceu. Deus está dizendo: se prepara, porque eu vou mudar esse quadro. Eu sou um Deus que não apenas lanço sementes, mas eu sou um Deus que coloco a árvore onde eu quero colocá-la. Pastor, Deus muda a árvore de lugar? Claro que muda. A Bíblia nos diz que quando Deus criou as coisas, Ele organizou tudo. Ele disse para a terra: terra, produza árvores. Disse ou não disse? Sim ou não? Aí a Bíblia fala que ele foi lá e plantou um jardim no meio do Éden. O Éden, ele era circulado por 4 rios, e a Bíblia fala que no meio do jardim Deus mandou aparecer alguma árvore? Não. Deus plantou alguma semente? Não. A Bíblia diz que Deus foi lá e plantou uma árvore. É muito diferente você plantar uma semente do que você plantar uma árvore. A Bíblia diz que Deus plantou uma árvore, ou seja, para eu plantar uma árvore, essa árvore já tem que existir. Essa árvore já tem que estar grande. Essa árvore já tem que estar pronta. Ou seja, já estou dizendo assim: olha, eu vou tirar você, eu vou arrancar você de um lugar que você não dava fruto,
e eu vou colocar você não perto de um rio, não perto de uma fonte, mas eu vou colocar você no meio de 4 rios, porque se não der certo com um, vai dar certo com o outro, se não der certo aqui, vai dar certo ali, se não prosperar lá, vai prosperar aqui. Eu vou te colocar para você ser circulado por rios, e de uma forma ou de outra, você está obrigado a dar certo na minha presença. Quando Deus decide arrancar você de setor, arrancar você de um bairro, arrancar você de um lugar, arrancar você de um estado, arrancar você de uma empresa, colocar em outra, arrancar de um ministério, colocar você aqui, é porque Deus viu que você poderia ter frutificado mais e não frutificou, e a culpa não era sua, mas é porque o lugar onde tu estava era terra seca, e agora Deus está dizendo, eu tenho te plantado no lugar onde água não falta, nutriente não falta, vida não falta, cuidado com o jardim não falta, e aqui você vai prosperar, porque aqui é onde as árvores são plantadas junto a ribeiros, suas folhas não caem, tudo quanto faz prospera e dá o seu fruto na estação própria e desejada. Havia um decreto sobre a vida de José. José se tornou um varão próspero. Se tornou um varão? Quando ele atingiu o ápice da sua prosperidade, a Bíblia nos diz que houve a fome. E ao acontecer ou ocorrer a fome, a palavra do Senhor nos diz que os irmãos dele vão até lá. Quando os irmãos dele vão até lá, conhecemos a história. José fala assim, olha, saiam de lá e venham todos para cá, venham morar aqui. Nós não temos como pagar, não temos o que fazer, não temos o que realizar. José fala, pode vir para cá, porque eu vou prover a casa toda, eu vou prover a família toda, eu vou prover as mulheres de vocês, os filhos de vocês, eu vou prover meu pai, vou prover todo mundo, eu vou prover até as mães de vocês, vou prover a todos, vou prover a todos. José se tornou um prover. O nível de provedor só apareceu depois dele romper um nível de prosperidade, de varão próspero. Amém? Depois de atingir o nível de varão próspero. Olha só. José era escravo, sim ou não? Se tornou presidiário, sim ou não? Mas a prosperidade não saiu da vida dele. E ele se tornou provedor pobre. É como eu falei, você não precisa ser rico, ou ter nascido rico, para se tornar um provedor. Se tornar um provedor não é para alguém rico, mas é para alguém que entende de princípios, e para quem entende o poder do sacrifício. A Bíblia nos diz que houve também uma situação, que Jezabel domina Israel, e Elias vai lá e profetiza, e a Bíblia nos diz que para de chover, crise hídrica, terra seca, tudo ruim. O Senhor olha para Elias e fala assim, olha, desce, e vai até uma terra que eu vou usar uma viúva pobre, para prover você. Ela vai te prover enquanto houver essa sua necessidade, ela vai prover na sua vida. Ela será provedora. Ela não era pobre, sim ou não? Mas quem disse que precisa ser rico para ser próspero? E quem disse que precisa ser rico para se tornar um provedor? Basta ser alguém que honre a Deus, porque Deus vai começar a honrar essa pessoa. Ela era uma viúva que tinha um filho, e quando ela encontra com Elias, o Senhor tinha falado, Elias, desce até as regiões de Sarepta, que é de Sidom, porque lá eu tenho preparado uma viúva para prover você. Uma viúva para o quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Nos primeiros momentos que a palavra prover, provedor ou provisão vai aparecer na Bíblia, é quando Deus chama Abraão para subir no monte,
para sacrificar o seu filho. Isaac fala assim: pai, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro, porque no monte do Senhor se proverá. O Senhor é o provedor. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Repita comigo: Jiré. Repita comigo: Jiré. A palavra Jiré significa provedor. Repita comigo: provedor. Então Deus foi conhecido pela primeira vez como provedor, ou como Jiré, por Abraão e por Isaac, no Monte Moriá. Amém? Quando Deus honra José, que era bisneto de Abraão, no Egito, José foi conhecido como Zafenate Paneia Jiré, o Salvador do mundo, que é o provedor, porque ele proveu no Egito na época da crise, ele proveu honra na época da prosperidade, ele proveu os irmãos, ele proveu o pai, ele proveu os sobrinhos, ele proveu até quem fez mal para ele. Ele era um Jiré, ele era um provedor, ele era um Jiré. Jiré é um dos atributos de Deus, uma das qualidades de Deus, um dos adjetivos de Deus, e podemos até falar um dos nomes de Deus ou sobrenomes do Senhor, porque Deus é Senhor, Deus é Salvador, Deus é provedor, Deus é Jiré. Então José se tornou um Jiré, O Senhor olha para Elias e diz: Elias, tu sabe que não vai chover, senão segundo a minha palavra agora. Então tu vai descer até Sarepta de Sidom, porque lá existe uma pobre viúva que é Jiré. Uma pobre viúva que é provedora. Elias desce e começa a procurar: cadê a Jiré? 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 Quando ele chega, ele encontra a viúva. Deus fala assim: está aí a Jiré na tua frente. Ele olha para aquela mulher e fala assim: mulher, o que é que tu vai fazer? O que tu está pensando? O que tu tem na tua mente? Ela fala assim: olha, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. O meu projeto e o meu propósito é preparar um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Elias falou: tu não está entendendo quem você é. Deus te chamou para algo grandioso, mulher. O que tu tem na tua casa é só um pouquinho de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Se você entender o poder do sacrifício através do que você está vivendo e o que vai acontecer na tua história, você vai pegar esta farinha, vai pegar esse azeite, vai preparar um bolo. Não é nem para você primeiro, nem para o teu filho primeiro, tu vai preparar para mim. E quando tu fizer isso, alguém vai falar assim: o profeta é louco, o profeta é um mercenário, porque está vendo alguém pobre, está vendo alguém que não tem dinheiro, está vendo alguém que não tem provisão, mas o profeta está vendo o que ninguém está vendo. O profeta está vendo que ela é provedora, só precisa ser ativada no mundo espiritual. E o que ativa um Jiré, o que ativa um provedor no mundo espiritual é o sacrifício, porque o sacrifício ele bloqueia o sofrimento e ativa a prosperidade, honra e provisão na vida da pessoa. Ele falou: tu vai fazer para mim, tu vai fazer para mim, tu vai ter que fazer um sacrifício, tu vai ter que fazer um sacrifício. O que é o sacrifício? Sacrifício é abrir mão de algo que me custa para alcançar algo maior ainda. Não, você não entendeu ou não quer receber esse negócio. Sacrifício é abrir mão de algo que me custa, que me custou muito caro, para alcançar algo muito maior ainda, que eu ainda não alcancei. Aquela mulher tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. O profeta falou: tu vai ter que fazer para mim, tu vai ter que se sacrificar nesse negócio. Quando ela vai e prepara e vai para cima, o profeta olha e fala assim: olha, enquanto houver crise, não chover em Israel, fica
ficaram 3 anos e meio sem chover. A Bíblia nos diz que o profeta olha para ela e fala assim: mulher, não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Pode aumentar a crise, pode ficar mais difícil. Aquela mulher poderia ter aberto uma padaria, uma confeitaria. Mas por quê, pastor? Porque o profeta falou: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Se quiser fazer bolo, tem farinha. Se quiser fazer pão, tem farinha. Se quiser fazer rosquinha, tem farinha. Se quiser fazer qualquer coisa, tem farinha e tem azeite. Não vai faltar nada, porque tu entendeu que o sacrifício não é algo que vai te doer na alma. O sacrifício vai te ensinar a abrir mão de algo que te custa, ou algo que você é apegada, para alcançar algo muito maior ainda. Aquela viúva era uma giré. A Bíblia vai nos falar também de Davi. Davi, ele fez sacrifícios para a arca chegar na sua cidade. Só que a palavra do Senhor nos diz que um dia o diabo colocou no coração de Davi de contar o povo, e Deus não gostou daquilo. O Senhor trouxe um profeta até ele e mandou ele escolher qual seria o castigo. Vem uma pestilência sobre a nação de Israel. O anjo da morte começa a matar a muitos israelitas. Davi precisava cessar aquela praga. Davi precisava acabar com o sofrimento e com a mortandade sobre a sua nação. A palavra do Senhor nos diz que ele vai até um lugar, conversa com o profeta fala: olha, para mudar essa história, vai ser necessário levantar um altar, oferecer um holocausto em sacrifício ao Senhor, porque através do sacrifício, a praga vai acabar na tua história, e Deus vai abençoar esse ambiente. Davi chega em um lugar, e alguém fala assim: olha, o lugar é esse que Deus escolheu. Era uma eira, uma terra de um homem chamado Araúna. Quando Davi chega com a sua comitiva, Araúna sai e fala: o que eu devo ao rei? Davi fala assim: olha, Deus escolheu a tua terra, Deus escolheu esse terreno, Deus escolheu esse espaço para nós adorarmos Ele, para nós levantarmos um templo a Ele. Eu preciso. Ele fala assim: toma aqui, toma, pega tudo. Pega os bois, sacrifica, pega todas as cercas, levanta aqui, você queima tudo, oferece as minhas vacas, meus bois, pega tudo. Davi fala assim: eu não posso entregar para Deus aquilo que não me custa. Eu não posso entregar para Deus aquilo que eu não sinto falta, aquilo que não me dói. Eu não posso entregar para Deus algo que não mexe comigo, mas eu vou pagar o preço justo. Eu vou sentir o peso do dinheiro, do ouro, saindo do meu bolso, e eu vou comprar isso. Depois que eu comprar e pagar o preço justo, aí sim eu entrego para Deus. Davi vai lá e entrega. Tudo aquilo que ele compra de Araúna, é justamente na eira de Araúna que o templo que Salomão constrói é erguido. E a Bíblia nos diz que depois que Davi entrega todos os holocaustos e sacrifícios no altar, na eira de Araúna, como foi falado aqui pela pastora, que Deus escolhe lugar para estabelecer o seu nome, Deus escolhe lugar para ser cultuado, Deus escolhe lugar para ser adorado, Deus escolhe lugar para abençoar. Deus tinha escolhido aquele lugar, o homem ofereceu para Davi, e Davi disse: não, eu não quero entregar para Deus de qualquer maneira, eu vou pagar o preço, eu vou fazer o dinheiro sair de mim, eu vou gastar, e depois eu entrego para o Senhor. A Bíblia nos diz que quando ele fez isso, na mesma hora o anjo da morte foi repreendido, a praga foi cessada, a mortandade acabou, e Israel voltou a prosperar na presença de Deus. A Bíblia nos diz isso, segundo Samuel capítulo 24, versículo 24, que Davi fez este sacrifício de holocaustos aos olhos do Senhor. Salomão agora é chamado por Deus. Salomão é chamado, e quando ele é chamado por Deus, a Bíblia nos diz que ele começa a se tornar um rei mais ilustre do que seu próprio pai. A Bíblia nos diz que 12 provedores são levantados. Quantos provedores? Repita comigo: 12. 12 o quê? Provedor é o quê mesmo?
Jiré é um dos nomes de quem? De Deus, um dos atributos de Deus, uma das características de Deus, um dos adjetivos de Deus. 12 Jirés são levantados. Quem são os profetas na terra? Repita comigo, profetas. Diga, profetas são a boca de Deus na terra. Repita comigo, Jirés, provedores, são as mãos de Deus na terra. Pega. O provedor é a mão de Deus na terra. Quando José chegava, alguém dizia, chegou o provedor. Chegou Jiré. A mão de Deus acabou de entrar aqui, ó. Quando a viúva vinha na direção de Elias estava com fome, Gustavo. Elias olhava e dizia, a mão de Deus está chegando, eu vou comer, eu vou ser abençoado, a história vai mudar. A Bíblia nos diz que quando a peste e a morte estava tomando conta de toda a nação de Israel, Davi se levantou como um Jiré. Em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, e na eira de Araúna alguém diz, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, se tornou um provedor da vida, se tornou um Jiré, pois ele está chegando e a morte vai cessar, a morte, a praga e a pestilência vai cessar, porque onde o Jiré chega, onde o provedor chega, a fome bate em retirada, a crise bate em retirada, o choro bate em retirada, o medo bate em retirada, o desespero bate em retirada. E o que Deus tem para mim e para a tua vida aqui nessa noite eu quero te elevar a um nível tão grandioso e extraordinário de prosperidade na minha presença, que quando você romper o nível da prosperidade, eu vou mudar o teu DNA. Como que Deus vai mudar meu DNA? Eu vou acrescentar no teu DNA o Jiré. Eu vou acrescentar no teu DNA que você não é apenas um adorador, você também se tornou provedor, que você não é apenas próspero e pregador, você se tornou um Jiré na presença de Deus. Tu vai chegar no meio da tua casa, da tua família, alguém vai poder estar em desespero dizendo, nossa, está faltando gás, não dá para viajar porque falta gasolina, não dá para fazer um churrasco porque não tem carne, a picanha que foi prometida não chegou. Quando você chegar, alguém vai dizer, Jiré chegou, a mão de Deus chegou, a providência chegou. Quando tu chegar, alguém vai dizer, aquele amigo não é apenas próspero, ele é provedor da presença de Deus. Você será conhecido não apenas como boca de Deus na terra, que quando abre a boca Deus fala. Tu será conhecido como mão de Deus na terra, que onde entra o negócio acontece, onde chega a bênção é estabelecida. Aleluia. A Bíblia nos diz que Salomão teve 12 Jirés, 12 provedores, 12 mãos de Deus na vida dele. A Bíblia nos diz que cada um desses provedores não eram inicialmente homens ricos, não eram inicialmente homens cheios de dinheiro, mas eram pessoas desejosas a servir, desejosas a ajudar, desejosas a cuidar, desejosas a abençoar, desejosas a fazer a diferença. Eles estavam dizendo, Salomão, olha para nós aqui, ó. A gente não tem o dinheiro que tu tem, a gente não tem o dinheiro que os reis que são seus amigos e amigos dos seus pais têm, mas se precisar de nós, liga para nós, se precisar de nós, chama a gente, se precisar de nós, manda mensagem, porque a gente chega aqui para fazer acontecer. A gente chega aqui para dar algum jeito, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito de poder honrar ao Senhor e honrar a tua casa, ó rei Salomão. Salomão fala assim, gente, mas não é para qualquer um assim conseguir honrar minha casa, tem muita coisa. A Bíblia diz que Salomão tinha 40 mil estrebarias de cavalos, 12 mil cavaleiros. A Bíblia nos diz que era necessário para prover um dia. Para prover quanto tempo? Um dia na casa de Salomão.
1 Reis capítulo 4, versículo 22. Para prover um dia na casa de Salomão, 1 Reis 4, 22, diz assim, ó. Vamos lá. Então disse, 4:22. 4:22. Olha só. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Continua. 10 bois cevados e 20 bois ou vacas de pasto, 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os corços e as aves cevadas. Porque Salomão dominava sobre tudo. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, o custo disso daqui daria aproximadamente 350 mil reais por dia. Mais ou menos 10 milhões de reais por mês. Mais ou menos 10 milhões de reais por mês. Salomão nos dias de hoje teria um custo para manter o templo e para manter a casa dele, porque ele tinha muitos soldados, muitos guerreiros, muitos valentes, muitos amigos, muitas pessoas que vinham à sua casa. A Bíblia diz que os provedores não deixavam faltar nada. Os provedores não deixavam faltar nada, 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 nada. No versículo 27, versículo 27, ele tinha 40 mil estrebarias de cavalos, seus 12 mil cavaleiros, proviam os provedores. Proviam, pois, estes provedores, estes girés, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, ao rei Salomão, nenhum deixava faltar coisa alguma faltava. Ao ano era um custo de mais de 120 milhões de reais, trazendo para os dias de hoje. Esses 12 homens, que eram 12 homens comuns, se tornaram príncipes. Eles tinham para prover inicialmente, bispo? Não, mas eles desejaram, e a partir do momento que eles se levantaram a prover, Deus abençoou a vida deles, e eles passaram a ter para fazer. Mas como que Salomão conseguiu ter 12 pessoas? Gente, Salomão não tinha gasto de 1 centavo por dia, por semana, por mês e por ano. E a Bíblia nos diz que esses provedores proviam a vida de Salomão até a morte de Salomão. Sabe que é uma vida que você só vai ganhar, só vai prosperar, só vai crescer, só vai dar certo, porque vai ter gente como a mão de Deus na terra. Onde você chegar, vai ter um para abrir a porta. Onde você chegar, vai ter um para trazer a água, vai ter um para trazer a comida, vai ter um para falar, olha, o teu propósito, o teu desejo, a tua vontade é viajar, pode deixar comigo, porque eu pago a passagem. Aí aparece outro e diz assim, eu pago a hospedagem. Aí chega outro e fala assim, olha, eu mando a comida. Aí chega outro e fala assim, olha, eu preparo o carro. Aí chega outro e fala assim, olha, eu preparo a honra, olha, eu preparo o restaurante, olha, vai casar, é seu filho, é sua filha, eu entrego o salão, olha, é sua filha que vai fazer isso, é teu filho que vai fazer aquilo, é festa de debutante, é o aniversário, eu pago o buffet, eu pago a bebida, eu pago a comida, eu chamo a madrinha, eu pago o vestido, eu pago isso, eu faço aquilo, porque são mão de Deus na terra, são os provedores, são os girés na presença do Senhor. Salomão alcançou isso de qualquer maneira fácil? Não. Quando Davi estava para morrer, Israel estava praticamente em guerra. Salomão assume o trono com seu irmão Adonias tendo tentado usurpar o trono. A peste estava tomando conta da família. Adonias queria arrancar, tirar, roubar tudo. Salomão falou, eu preciso acabar com essa praga na minha casa, acabar com essa praga na minha família, acabar com essa praga em Israel. Como que acaba com a praga? Como que acaba com a destruição? Como que uma história muda? Opa, já sei. Meu pai acabou com uma praga. Meu pai acabou com morte e com destruição. Segundo Reis 24, 24. O anjo da morte já tinha matado dezenas de milhares. Meu pai se levantou, foi para o altar oferecer holocaustos em sacrifícios. Toda a praga, pestilência e mortandade acabou. E eu sei o que eu vou fazer.
eu vou subir um dos lugares mais sagrados que existem em Israel, a montanha de Gibeão. E na montanha de Gibeão tem um altar. Tudo que eu tenho, os 1000 bois que Adonias deixou, eu vou subir para entregar. Eu não vou entregar 2, 3, eu não vou entregar 10, 50, eu não vou entregar 500, eu vou entregar tudo. Eu vou entregar o quê? Repita comigo, tudo. Tudo não é oferta, não é movimento, não é alçada, tudo é holocausto. E o Senhor falou: quando entregares os teus holocaustos, entregar o seu tudo, eu descerei ali, falarei contigo e te abençoarei. Salomão foi, a Bíblia diz que ele sobe, entrega tudo. Entrega o quê? Tudo. Ao entregar tudo, quando ele desce, a Bíblia fala que no mesmo dia Deus desce. No mesmo dia Deus desce, entra dentro do palácio dele, dentro do quarto dele, e fala com ele: Salomão, pede-me o que você quiser. Pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão fala: o Senhor me abençoou tanto, me colocou diante de um povo mais numeroso do que todo o grão de areia que está na praia. O Senhor me abençoou de uma tal maneira, o Senhor me honrou tanto, que eu só quero prover teu povo com justiça, com equidade, com verdade, com inteligência, com honra. Eu só quero prover o seu povo, eu não quero mais nada. Eu quero julgar com retidão, eu quero fazer aquilo que está aos teus olhos, Senhor. Me dê sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência. Deus falou: Salomão, eu me agradei desse negócio, porque tu não pediste a morte dos seus inimigos, ou seja, ele já tinha inimigos. Tu não pediste muito tempo de vida, ou seja, ele não estava preocupado com o dia de amanhã. Você não se preocupou com fama, com status, com nada disso. Você não pediu ouro, nem prata, nem dinheiro, nada. Você me pediu sabedoria, você me pediu conhecimento, você me pediu poder de justiça para poder abençoar o meu povo. Você não pensou em si, você pensou nos outros. Sabedoria e conhecimento te são dados, Salomão. Mas porque eu me agradei do teu posicionamento, eu vou liberar mais. Te darei honra, riqueza e fama, de tal maneira que nenhum outro rei antes de ti teve, nenhum outro depois de você terá. Te prepara, porque eu vou prosperar, eu vou honrar, eu vou enriquecer, eu vou mudar a tua história, porque eu te levanto aqui na casa de Israel, não apenas como homem sábio, mas eu te levanto como um Jiré na casa de Israel. Tu serás provedor da minha nação, tu serás provedor do meu reino, tu serás provedor de todas as pessoas que estão ao meu redor. E quando você que é o líder maior, quando você que é a autoridade maior, quando você que é o exemplo e é a referência, se levantar e se posicionar, se prepara, porque depois de você ter vindo no meu altar e ter pedido sabedoria para prover o meu povo, para prover o meu reino, para prover a nação que eu escolhi, eu vou levantar provedores para te abençoar também. Eu vou levantar provedores para cuidar de você também. Não haverá necessidade, escassez, fome, pestilência, não haverá nenhum mal, porque assim como você se levantou e se posicionou, eu vou levantar homens para abençoar tua vida, tua casa e o teu ministério. A Bíblia nos diz que na mesma hora Salomão desperta, Salomão levanta, Salomão acorda. Ele diz assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Ele sai correndo, ele fala: cadê a arca da aliança? Cadê a arca da aliança? Porque Deus fala lá, Deus se manifesta lá, Deus opera lá. Cadê a arca? Cadê a arca? Cadê a arca? Quando eles encontram a arca, a Bíblia diz que Salomão vai lá e ele pega mais holocaustos, ele pega mais sacrifícios. Ele diz: eu entendi, ontem eu entreguei 1000 bois, Deus falou comigo, hoje eu vou entregar de novo e ele vai falar de novo. Porque quem entende o poder do sacrifício e do holocausto não é alguém que fala assim: ai, será que eu vou ou não vou, entrego ou não entrego, faço ou não faço? Não, ele tem a certeza que o Deus que falou ontem, proveu ontem, é o Deus que fala hoje, provém hoje, é o Deus do pão de cada dia, é o Deus do maná diário, é o Deus que faz o milagre acontecer, o Deus que proveu no dia de ontem, é o Deus que vai fazer o milagre acontecer novamente. Fica de pé, por gentileza. Por gentileza, fique de pé.
1 Reis capítulo 3. 1 Reis capítulo 3, versículo 15. Diz assim, ó. 1 Reis 3, 15. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos. Preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Ele tinha feito um holocausto um dia antes. Deus falou com ele no mesmo dia. Quando ele acorda, ele vai lá novamente diante da presença do Senhor, falar: eu sei o que Deus está fazendo aqui. Eu nunca mais me ausento do altar da arca e da presença do Senhor. Eu quero compromisso, eu quero propósito, eu quero Deus falando comigo, eu quero Deus provendo na minha vida, eu quero prover na vida do reino, eu quero prover na vida das pessoas, eu quero prover na vida do povo, eu quero que Deus levante pessoas para prover na casa dele, que Deus levante pessoas para prover no meu templo, para prover no meu palácio, porque a obra não vai parar. Provedores e provedoras são jirés. Jirés são a mão de Deus na terra. Onde chega e quando chega, o desespero acaba, porque sabem que a provisão de Deus chegou, sabem que a mão de Deus acabou de se manifestar, e o que o Senhor tem para as nossas vidas é enxertar, inserir o DNA dele na vida de cada um de nós, dizendo: você não será apenas pregador, cantor, tocador, porteiro, recepcionista, dirigente de culto, de oração, líder das mulheres, das crianças, dos jovens. Você se tornar um jiré, se tornará um jiré na casa e na presença do Senhor. Deus vai mudar histórias, Deus vai mudar vidas, Deus vai operar maravilhas, Deus vai fazer algo grandioso. Tu crê nisso? Tu crê que Deus vela para cumprir a palavra dele? Tu crê nisso? Salomão fez o que nunca havia feito na história dele. Salomão fez o que ele nunca fez na vida dele. Salomão fez o que ninguém nunca havia feito na história de Israel. Deus falou para ele: eu vou fazer na tua vida o que eu nunca fiz na vida de ninguém. Bispo, estende as mãos. Deus está liberando e trazendo essa unção sobre a sua vida. Deus está enxertando, inserindo no teu DNA essa unção e autoridade de jiré, de provedor. Não será apenas o tocador, o bispo, o pastor, o pregador, o adorador, o cantor. Será também aquele que Deus prosperou e se tornou provedor na casa do Senhor. Através da sabedoria, conhecimento, entendimento e graça que o Senhor libera sobre a tua história, a justiça vai ser estabelecida, a paz vai reinar dentro desse ambiente, a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a vida de milhares, dezenas de pessoas dentro deste ambiente. O nome do Senhor será evidenciado na tua história e na tua vida, porque a partir do momento que Salomão se levanta e se posiciona, Deus começa a preparar os 12 que estarão ao redor dele, provendo também. A partir do momento que tu se levanta e se posiciona, Deus começa a preparar os 12 que proverão dentro dessa casa, que proverão na tua casa, na tua vida e na tua família. Te prepara, porque tem honra e prosperidade de Deus sendo liberada sobre a tua história, porque existe um Deus que não levanta apenas varões e varoas prósperas, mas existe um Deus que levanta provedores, que não são a boca de Deus na terra, mas são a mão de Deus onde chegam. Tu será a mão de Deus nessa terra. Tu será a mão do Senhor nesta terra. Onde tu chegar e entrar, vão dizer: a mão de Deus está aqui, a providência do Senhor chegou, a história foi mudada. Niasco minere que a fácia.